Voltamos. E agora nós vamos falar um pouco sobre esporte. Hoje nós vamos falar sobre uma arte marcial milenar que é o Karatê. E para conversar um pouquinho com a gente sobre o Karatê, eu tenho a honra de receber aqui o Sensei Jonathan Teodoro. Ele que é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu conheço já faz bastante tempo e que é um excelente profissional e ninguém melhor para falar pra gente sobre essa arte marcial. Jonathan, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É isso, cara. Bom, vamos falar um pouco sobre o Karatê. A ideia é que as pessoas conheçam um pouco mais sobre essa arte marcial, que as pessoas entendam um pouco qual é a participação dessa arte marcial na história. O que você tem para falar pra gente? Como que é o surgimento, a origem do Karatê? Na verdade, a origem do Karatê ela é comum a todas as artes marciais orientais, né? Bodhidharma, que era um príncipe indiano, viajava por toda a Ásia, divulgando a religião dele, e ele achou um templo budista na China, um templo Shaolin, e ele percebeu que eles eram vítimas muito fáceis de saqueadores, ladrões e tudo mais, porque eles eram muito fracos, eles passavam muito tempo meditando e só. Que legal. Quando ele chegou lá, ele começou a ensinar alguns exercícios de fortificação do corpo, né, alguns exercícios físicos para deixar eles mais fortes e tudo mais. Isso foi se transformando numa arte de autodefesa. Muito bom. E a partir daí foi se difundindo, se formou o Kung Fu, na verdade, né, o Wushu, que é como é conhecido hoje. E como a China e Okinawa são muito próximos, eles mantinham o comércio o tempo todo, essa arte marcial começou a entrar para Okinawa e foi se transformando aos poucos no Karatê. Okinawa no Japão. Na época, Okinawa não era Japão, né? Okinawa era um país próprio. Legal. Foi inserido no tempos depois. E aí começou essa troca, né, de habilidades físicas e autodefesa entre Okinawa e a China, até que foi proibido em Okinawa ser praticante de artes marciais e ter porte de armas. Engraçado, né, cara? Isso acontece com várias artes marciais. Aconteceu, imagino eu que na mesma época, né? Isso deve ter acontecido com as várias artes marciais. E aí, como era proibido se treinar uma arte marcial e proibido ter armas, o Karatê foi desenvolvido meio que no escuro da coisa toda, né? E era treinado em fundo de quintal, esse tipo de coisa. Foi aí que foi se desenvolvendo os katas, que a gente vai conversar depois como é que funciona. Tá. Para o treinamento mesmo. Legal, então vamos falar quais são as modalidades do Karatê, como são realizadas as competições, igual você falou, tem o kata, tem também a competição de contato. Explica um pouquinho pra gente, explica um pouquinho pro nosso telespectador como é que funciona isso daí. Certo, o Karatê que eu sempre treinei e o que eu ensino hoje é do estilo Shotokan. É um estilo que foi criado no começo do século passado pelo Gichin Funakoshi, que é considerado o pai do Karatê moderno. Ele trouxe o Karatê de Okinawa para o Japão e a partir do Japão, depois da Segunda Guerra, começou a se espalhar pelo mundo. E assim, nas modalidades competitivas, a gente chama esse Karatê de Karatê geral, certo? Por que é o Karatê geral? Porque ele abrange todos os estilos de Karatê, certo? Legal. E aí temos duas modalidades de competição, que são os katas, certo? E o kumite. O kata são as formas, que é exatamente o jeito que foram desenvolvidos os treinamentos do Karatê, porque você tinha que treinar sozinho, sempre no fundo do quintal de alguém, se alguém descobrisse, você seria punido por isso. Leigamente falando, o kata ele é uma simulação da luta. É uma simulação de luta, é como se você estivesse lutando com um adversário imaginário. Legal. É isso aí. E o kumite é o combate propriamente dito. E como a gente tem algumas federações diferentes que têm níveis de regras e níveis de pontuações diferentes, a gente pode ficar meio complicado para algumas pessoas. Mas como a gente vai falar um pouquinho de Jogos Olímpicos, a gente tem uma federação a nível mundial que é a que está mais forte, é a que está mais perto de tornar o Karatê olímpico, e a gente conversa um pouquinho sobre essas regras. Legal. Então, como o Jonathan adiantou, vamos conversar um pouco, saber, entender. Ele já me explicou um pouquinho fora do ar, que o Karatê ainda não é um esporte olímpico, mas que esse ano, no Rio de Janeiro, ele vai passar por uma avaliação para entrar para os próximos Jogos.
Explica um pouco pra gente, Jonathan, como é que vai funcionar isso daí, o porquê que ainda não é olímpico, explica um pouco aí pra gente. Na verdade, o Karatê já é olímpico. Tá. Desde 1999 ele foi aprovado pelo COI, entrou para a lista de esportes que fazem parte do Comitê Olímpico Internacional. Ele só não faz parte ainda do programa olímpico, tá, que são as Olimpíadas de fato. Ele faz parte do movimento olímpico, né? Exato, que chama, né? Exato. Ele faz parte do Sport Accord, que é quem seleciona os esportes para a gente ver como é que vai funcionar e depois tentar levar ele para a Olimpíada. E ele já faz parte de todos os jogos como eu posso falar? Jogos oficiais, assim, todos né? os jogos As competições. continentais, todos os jogos continentais. Os sul-americanos, pan-americanos, europeus, asiáticos, africanos, da Oceania, já faz parte de todos esses. Faz parte do World Combat Games, que é organizado pelo Sport Accord também. Só falta ele ser do programa olímpico. E é justamente isso que vai votar na última instância agora, antes de começar as Olimpíadas do Rio agora em agosto. Que legal. Tá? Que... Vai rolar uma competição e eles vão avaliar isso daí ou nem vai ter essa competição? Já vai direto Não. Cada modalidade que se pretende ser do programa olímpico, ela já tem que ser olímpica, reconhecida pelo COI e tudo mais. E aí eles fazem propostas para que seja integrado ao programa olímpico. E como funciona isso? Eles falam da organização do evento, falam assim, como é organizado os eventos dele, quanto de público leva, quanto de renda isso gera, quantos patrocinadores tem, quantas TVs divulgam o seu esporte. Na verdade, então são muitos critérios, né, cara, até ele ser aprovado. Cara, infelizmente a Tati já tá ali falando que deu o nosso tempo. Explica pra gente um pouco, fala um pouquinho sobre o seu histórico no Karatê. Como que eu sei que você foi um grande atleta de alto nível, hoje você participa mais na parte como treinador. Fala um pouquinho pra gente aí sobre a sua carreira no Karatê. Eu comecei a treinar Karatê em 1999, quando eu mudei pra Americana. E me apaixonei logo de cara, né? Então comecei a treinar bastante, competi bastante. Hoje eu sou faixa preta de 3º Dan. É uma graduação razoável. Legal. Assim. E eu já representei Americana, já representei Santa Bárbara, Nova Odessa, representei o estado, representei o país em algumas competições. E isso bacana. É bem bacana. Tem alguns títulos de nível legal, assim. Tenho vitórias contra oponentes que já foram muito bem internacionalmente, inclusive. E como professor eu atuo há quase 10 anos, mais ou menos. Já formei um faixa preta, tenho um faixa preta formado. E estou no caminho de mais alguns aí agora que em pouco tempo vão se tornar faixa preta também. Que legal. Pessoal, infelizmente o nosso tempo é curto. A gente ficaria aqui conversando sobre Karatê mais umas 2, 3 horas. Eu sou um cara apaixonado por arte marcial. Jonathan, foi um prazer, cara, recebê-lo aqui. Nós vamos marcar uma próxima conversa, nós vamos marcar um dia para eu ir lá treinar com você. Eu tô me autoconvidando. Vamos lá. E, cara, muito obrigado mesmo. Prazerzão te receber. Obrigado você, apareça a hora que quiser. Obrigado. Okay? Obrigado. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vai ser a hora de você colocar a mão na massa. Fica aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Abraço.